Vamos nessa. Além da minha leitura convencional de lei seca, eu faço leitura secular, que eu assim denomino. É uma leitura que me estimula, é uma leitura que acaba fomentando aquela parte do meu cérebro que diz respeito a meus soft skills, se é que me entende. Competências socioemocionais, como inteligência emocional, iniciativa, tomada de decisão, mentalidade de crescimento, ser otimista, enfim. Atualmente eu estou lendo um chamado 361 lições do estoicismo. É uma espécie de livro que deve ser feita a leitura durante todo o ano, porque é uma página para cada parte do ano. Só que tô na luta para terminar aí faz muito tempo. Só que às vezes eu pulo a leitura diária e compenso no dia seguinte. Agora então que começou o semestre da faculdade, eu não tô fazendo essa leitura regularmente. E aí, como eu tava um pouco saturado da leitura e tal, eu acabei iniciando a leitura desse daqui. É um livro muito bom. Trata sobre diversas temáticas assim bem importantes pro dia a dia. Já fiz a leitura do capítulo 1, que fala sobre a importância de seguir os sonhos. Fiz algumas anotações aqui. Dentre elas, algumas palavras específicas. Eu gosto de sinalizar palavras porque uma frase ela é composta de palavras. E cada palavra ela tem seu significado. E cada significado na união de um conjunto de palavras tem um impacto muito grande sobre nós, né? Então, eu acabo circulando algumas palavras. Então, vou relatar aqui, né, para mim mesmo. Palavras e frases. Então, circulei aqui, por exemplo, a palavra mudanças, cativou, empolgou, impulsionou, sonho realizado, sair da zona de conforto, assumir riscos. Minutei aqui alguns sonhos pessoais que eu não vou citar. Sonhos para mim significa metas, objetivos, eu acabei escrevendo aqui. Então ter as metas e objetivos de forma clara na cabeça ou em um mural de visualização, para mim é importante. Eu tenho inclusive no meu quarto isso. Escolhas certas. Às vezes você só percebe que está seguindo seu caminho depois de muito tempo. E aqui vai uma fala pessoal. Me sinto como quem está trilhando seu caminho dignamente, como todo ator social que acredita nos seus sonhos. Neste caminhar, está ciente dos seus desafios. Assim sigo confiante e insistente na busca e materialização de cada objetivo desejado. Deixa aí, será necessário. Escolhas, decisões, moral de visualização, inserir algo novo na minha vida, na minha rotina, para o meu avanço, disciplina, sacrifício, ser otimista. Pessoas de sucesso vão lhe dizer sempre, pessoas de sucesso vão lhe dizer que sempre vai haver motivos para não fazer alguma coisa. Você só precisa encontrar força e a coragem para dar um passo à frente e começar. Pense grande, pense alto. Mentalidade, mindset. Existe mindset fixo, mindset de crescimento. É uma informação que a gente aprende no curso de administração, que eu acho ótimo. E eu, mesmo sem saber o conceito, eu percebi que eu já tinha essa mentalidade de crescimento, que é acreditar que eu sou capaz de desenvolver qualquer habilidade ou qualquer competência técnica, e não que aquela característica ou atributo é única de tal pessoa. Eu nunca acreditei nisso. E que bom.
Porque você acreditar em coisas assim te limita pra caralho. Você fica com a mentalidade muito frágil. Você aceita muito fácil as situações. Você não contesta, você não tem iniciativa, sabe? Você arruma a justificativa, eu não sou bom nisso, não vou fazer. E aí você acaba caindo na sua zona de conforto. Problema e oportunidade, crie soluções, tenha a visão otimista da vida, empenho, compromisso consigo, cada dia melhor, hoje melhor que ontem, 1% melhor todo dia. Otimismo, sorriso seletivo, autoconfiança, olhar no olhar das pessoas, linguagem corporal confiante, cabeça erguida, altivo. Altivo aqui que eu digo é você tá altivo, é você não baixar a cabeça para qualquer pessoa, é você respeitar, claro, quem tem quem dá respeito, mas ser altivo, porque a vida exige essa postura autoconfiante. A apresentação pessoal tá sempre impecável, então cabelo cortado, roupas passadas, físico em dia, a oralidade em dia, então saber se comunicar é importante também. Não fique no convencional, faça o sacrifício dessa época, construa a sua vida no hoje. Mindset de crescimento é aquela pessoa que acredita e aceita desafios, eu aceito. Obstáculos, eu persevero. Habilidade, eu desenvolvo. Falhas, erros, eu aprendo com elas. Sucesso alheio, eu modelo, me inspiro. Outra informação que eu anotei aqui é chá, é um mnemônico que se aplica nessa área de autodesenvolvimento, que quer dizer chá, CH, conhecimento, habilidade e atitude, que é um conhecimento intimamente ligado ao ciclo PDCA que a gente aprende no curso de administração, que é um ciclo de planejamento, que é planejar, desenvolver, controlar e agir. A ação é sempre fazer diferença, né? A execução. Vivemos na era da competência, seja antifrágil, desenvolva suas soft skills, competências emocionais, e desenvolva também suas hard skills, que são suas competências técnicas. Fuja da autopiedade, do vitimismo, do marasmo e da desídia. Tenha atitude e seja protagonista. O capítulo 2 fala sobre help, a importância de pedir ajuda. Fala também que nos dias atuais o mundo está carente de pessoas autênticas, espontâneas. Sabe aquela pessoa que não tem vergonha de ser ela mesma? Então o autor fala sobre isso, sobre a importância de você ser original. E aqui eu acabo lembrando de um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Essa autora, Brené Brown, ela fala justamente sobre a importância de você reconhecer seus erros e saber que o que nos torna humanos, o que nos torna iguais, são as nossas vulnerabilidades. E não há nada de errado com isso, velho. Então, autoconhecimento realmente é importante para você aceitar que você é imperfeito, mas, acima de tudo, tá sempre trabalhando em si para se melhorar, enfim. Questione-se. Mindset de crescimento, tem disposição para mudar alguns comportamentos e se tornar uma pessoa de mente mais aberta. E aqui eu circulei uma frase do livro que diz: estou deixando passar alguma coisa? Algum aspecto nessa questão que estou enxergando, que eu não estou enxergando? É uma frase que o suposto autor do livro, ele recomenda você se questionar. Estou deixando passar alguma coisa? Algum aspecto nessa questão que eu não estou enxergando? A outra recomendação que ele fala é: você precisa ser o bobo da corte, que é rir de si mesmo. Pessoas de sucesso normalmente são ótimas em rir de si mesmo, seus erros, das ocasiões que seguiram no caminho errado. Esteja pronto para descer do seu pedestal e rir de si mesmo. Diante da imprevisibilidade e incerteza da vida, saber reconhecer suas vulnerabilidades demanda coragem. Isso nos torna iguais. Isso nos torna humanos. Isso aqui é uma citação minha. E aqui, capítulo 3, fala sobre crie seu futuro. Pessoas de sucesso nunca confiam no acaso ou no destino. Toda sorte é resultado de horas ou até mesmo anos de trabalho duro e preparação. Colocar um plano em ação, criar o seu próprio futuro. Você precisa
da mentalidade correta e precisa assumir o controle da situação, esteja pronto para persistir, trabalhar duro, fazer sacrifícios, assumir riscos e fazer o que for necessário fazer. E aqui eu fiz um link com um poema e algumas frases que me acompanham, de livros que eu li, de coisas que eu consumi, ou de autores que citaram em seus livros, que são coisas extremamente importantes que me agregaram de alguma forma. Então, um trecho do livro Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, onde ele fala que ninguém pode construir em teu lugar as pontes que precisarás passar para atravessar o rio da vida, ninguém exceto tu, só tu. Existirão atalhos sem números e semideuses que se oferecerão para levar-te além do rio, mas tu te hipotecarias e perderias. Existe um caminho por onde só tu podes passar, não pergunte, segue-o. Aí tem esse poema Invictus, que eu não sei de qual, tem uma frase que é atribuída a Shakespeare, que é um poema menestrel, mas na verdade, salvo engano, não é de autoria de Shakespeare, é de uma menina, de uma garota americana. Enfim. Um discurso também do ex-presidente americano é Roosevelt, onde ele fala que o que importa não é o crítico, mas o homem que está na arena, com o rosto sujo de poeira, pó e sangue, e que não desiste, que persiste, e que mesmo se fracassa, não está entre as almas pequenas. É algo nesse sentido, assim, eu não lembro. Mas é algo que eu carrego comigo, assim, porque é muito repleto de significado para mim, isso me impulsiona. Ser otimista, reler o livro Poder Sem Limites, procurar ambientes solidários e receptivos, cercar-se de pessoas receptivas, solidárias, ter cuidado com o ambiente, ser seletivo com as pessoas que estão à minha volta, ser artífice do meu destino, ser protagonista da minha própria história e ser um homem de honra, de atitude, de ação. Capítulo 4 fala sobre a importância da inteligência emocional, que é gerir minhas emoções, não ser refém das minhas emoções, não ser criança, não ser imaturo, não ser reativo, mas ter autocontrole e ter domínio. Pois quem faz o que quer ou como quer a hora que quer, criança, adulto, ele age com autocontrole, com autodomínio, gerindo suas emoções. E a inteligência emocional, pelo que eu inferi aqui do livro e anotei aqui, ela traz uma vida equilibrada. Evitar se ocupar tanto a ponto de não poder se sentar e conversar com seus filhos, sócios e colegas de trabalho. E aqui eu anotei para me aplicar na minha vida sentimental, na minha relação com minha namorada. Como está se sentindo? Está conseguindo lidar bem com as coisas? É um questionamento a fazer com as pessoas que são importantes para mim, sabe? Estar dispostas a ouvi-las e falar menos. Capítulo 5 fala sobre faça o contrário. Ser alguém acima da média e ser alguém que vai contra a maré, não o oposto. Observe o que a maioria das pessoas está fazendo e faça exatamente o oposto, assim você provavelmente nunca vai errar na vida. E aqui eu lembro de uma frase que eu conheci há anos e anos atrás, através de Indria, que é: uma onda que vai contra a maré, tem que ter muita coragem para ir contra a maré, uma coisa assim. Aqui eu fiz uma citação sobre uma ferramenta administrativa também chamada 5W2H. Fiz um círculo em uma temática discorrida pelo autor, onde ele fala sobre a importância de não precisar justificar suas ações, praticar a arte de fazer o contrário. Você está fazendo as mesmas coisas o tempo todo e obtendo os mesmos resultados? Um questionamento que ele propôs. Isso aqui é uma regra que eu vi ele falando sobre a importância de poupar. E eu me desafiei a poupar, não 25% da minha renda, mas 1/3 dela. 25% seria 1/4, né? Eu pensei em 1/3. Será mais desafiador ainda quando eu tomar posse no concurso.
E aqui eu anotei coisas importantes que eu faço no meu dia normalmente. É a leitura bíblica, assim que eu acordo. Não, assim que eu acordo eu ouço uma canção bíblica, uma canção que me traz paz interior, que de alguma forma exalta o nome do Senhor, que é o que eu acredito. Em seguida, eu venho para o meu estágio, faço a leitura de um versículo bíblico, depois faço leitura secular, que é esse tipo de literatura, depois leitura de lei seca, e aí começo a fazer o que tenho que fazer no trabalho. Na parte da tarde eu assisto a aula do CP Iuris, leitura de lei seca. Na parte da noite eu continuo fazendo o que não deu para fazer aqui no estágio. Isso na faculdade. Anotei sobre a questão da leitura, a prática do esporte, o quanto é importante para oxigenar minha cabeça e me tornar alguém mais saudável. Anotei também sobre a questão da alimentação saudável, sobre a importância de ingerir alimentos ricos em água. E agora eu vou ler o capítulo 6, que fala sobre divirta-se enquanto trabalha. Chega o momento em que você deve começar a fazer aquilo que deseja. Encontre um emprego que ame, um que lhe faça sair pulando da cama pela manhã. Só um louco insistiria em aceitar empregos que não gosta apenas porque seu currículo vai ficar bonito. Warren Buffett. Você gosta do seu trabalho e fica feliz ao se levantar da cama cada manhã e se vestir para ir ao escritório? Se você respondeu não a uma dessas perguntas, saiba que não está sozinho. Uma pesquisa feita em 2014, na Conference Board, 52% dos norte-americanos disseram que estão infelizes no trabalho. Em um estudo recente do Instituto Pessoal de Desenvolvimento, traduzido em inglês, SART, Instituto Personal Underdeveloped, 23% dos britânicos declararam que estão à procura de um novo emprego. Na mesma pesquisa, somente cerca de um terço diz que se sente estimulado pelo seu trabalho. É possível ver os efeitos desse absenteísmo no estresse e na depressão. Inclusive, é possível perceber isso na hora do rush, no rosto cansado e triste das pessoas que estão voltando para casa. Isso não seria um problema se o trabalho tomasse apenas uma pequena parte de sua vida, mas infelizmente ele consome a maior parte do nosso dia. 2.250 horas por ano, considerando 9 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana. Essa conta ignora o tempo que você gasta indo para o trabalho e voltando para casa, as horas extras, o tempo que passa lendo todos aqueles e-mails referentes ao trabalho antes de dormir. A maioria das pessoas que oriento estão infelizes ou insatisfeitas com sua vida profissional. Elas escrevem o trabalho de maneira negativa, chato, tedioso, entorpecedor, estressante, doloroso ou até mesmo assustador. Ouço opiniões parecidas quando viajo pelo mundo. Não importa qual seja a história de vida das pessoas, as que estudaram ou qual carreira escolheram seguir. Ao menos que você tenha se aposentado ou herdado uma fortuna, eu preciso trabalhar para bancar as despesas. Você tem a obrigação consigo mesmo de garantir que o seu dia de trabalho seja mais produtivo e agradável possível. E tão divertido a ponto de não parecer que está trabalhando. É de fato você atribuir um significado diferente à sua rotina, isso faz toda a diferença. Eis a importância de cuidar da nossa mentalidade, velho. E tá sempre consumindo literaturas que te ensinam, que te estimulam, que te traz aprendizados, sabe? Muito melhor às vezes do que você estar mal acompanhado e assimilando coisas que não te agregam porra nenhuma. Falar nada contra, mas ficar só falando sobre futebol, tudo bem, até é legal às vezes, mas demais não faz sentido. Ficar falando sobre só paquera não faz sentido. É o que rola muito no meio masculino, né? No nosso meio. Falar muito sobre aposta esportiva, festas, enfim. Consumir literatura, alguns tipos de... ficar nas redes sociais também. Há quem diga que existe nas redes sociais muitos produtores de conteúdo, canais que vão agregar de alguma forma, ok, mas o problema é que você não passa a maior parte do seu tempo consumindo esse tipo de conteúdo. Sejamos honestos, né? Enfim, mas fica a sugestão aí, consuma ou se cerque ou invista seu tempo, seus sentidos, audição, paladar, olfato, visão, sentido, em coisas que vão te agregar de alguma forma, que vão te trazer conhecimento, te fazer desenvolver alguma competência nova, enfim. Eu lembro que eu aplicava isso, eu ressignificava meu trabalho, eu ia sempre com o objetivo de dar o meu melhor e consciente de que eu trabalhava, eu ficava repetindo isso na minha cabeça, né? Trabalho como que para Cristo. É um versículo que eu aprendi a comemorar com os meus pais. Não vem um caso, é isso aí.
Você tem obrigação consigo mesmo. Ah, tá. E isso funcionou tanto que quando você mantém esse compromisso de dar o seu melhor, de querer ser a sua melhor versão todos os dias, eu não vou dizer que não tem dias que você cansa e tal, é normal. Mas cabe a você, né? Tá sempre investindo em você, acreditando que tudo vai mudar, que aquilo é uma fase da sua vida, não é o fim. E aí eu lembro que essa mentalidade me trouxe onde eu estou, né? Atualmente eu não trabalho, eu sou estagiário em um órgão público, fui aprovado e reaprovado em alguns concursos, tomei posse de uns, mas pedi exoneração, enfim. Outros fiquei com excedente e cá estou, continuo estudando. Hoje, inclusive, é dia de leitura da Constituição, Direito Constitucional, Direito Penal. E na aula de CPIURES, hoje é aula de Processo Penal. Não, hoje é aula de Direito Administrativo. Enfim, então é isso, continuo aqui plantando, construindo meu futuro dos sonhos. Meu futuro dos sonhos. Vamos lá, você tem a obrigação consigo mesmo de garantir que seu dia de trabalho seja o mais positivo e agradável possível. Entre em ação, torne seu trabalho mais agradável, tente fazer mais aquilo que você aprecia e adora durante o horário de trabalho. Seria possível delegar as partes do seu trabalho que você não gosta? Pergunte ao seu chefe se vocês dois poderiam fazer um brainstorm. Brainstorm, para quem não sabe, é a tempestade de ideias. É você colocar as cartas na mesa, discutir, ver possibilidades, enfim, para encontrar uma maneira de mudar o seu trabalho de modo a torná-lo mais envolvente e agradável. Nenhum chefe deveria querer que sua equipe ficasse desmotivada ou deprimida. Se não conseguir fazer isso, você precisa alterar a maneira de encarar o seu trabalho. Aprenda a parar de pensar nele como chato ou entediante. Comece a considerar que o copo está cheio até a metade, em vez de vazio até a metade. É o que eu falei, a perspectiva, a forma que você olha faz a diferença. Saiba encontrar os pontos positivos de sua rotina e da sua carreira. Transforme seu local de trabalho em um lugar mais divertido. O que você pode fazer para que seu ambiente de trabalho seja mais leve, agradável e divertido? Converse com amigos, visite os escritórios que eles trabalham, copie as melhores coisas que perceberam no ambiente de trabalho deles. Eu fazia muito isso. Eu replicava práticas de lojas na loja que eu trabalhava. Trabalhei alguns anos em lojas americanas e aí era supervisor de departamento, depois fui promovido a... E aí, valeu? Aí depois eu fui promovido a gerente de loja e eu fiquei durante um período. E eu lembro que isso realmente é uma atitude inteligente. A mente comum, ela vê como, é invejoso, você está copiando. Mas no mundo da gestão, no mundo corporativo, no mundo da administração de empresas, você replicar práticas que deram certo é otimizar seu tempo. É importante. É ser eficiente. E eu aprendi a fazer isso e fez muito sentido, assim. Muito mesmo. Transforme seu local de trabalho, copie as melhores práticas que perceberam no ambiente de trabalho deles. Eu passei algum tempo em dezenas de escritórios diferentes. Alguns se destacam por serem lugares divertidos e agradáveis. São lugares em que as pessoas riem, compartilham histórias e ouvem música, áreas para relaxar com café e jogos. As pessoas parecem ser bastante positivas, gentis, civilizadas umas com as outras. Seu trabalho pode ser chato e entediante, mas trabalhar em um ambiente com essas características pode realmente melhorar o ânimo. Troca de emprego. Eu fiz isso, eu pedi demissão. Foi uma decisão difícil, não vou falar sobre isso, mas que de fato me levou para um outro contexto, para novos desafios, novos áreas. Aí, os frutos dessa escolha eu vou colher. Ainda não estou colhendo, mas estou consciente de que, de fato, eu não sou mais o mesmo. Eu sou muito melhor do que eu era. Como ser humano, como um filho, como alguém que quer vencer na vida. Troca de emprego. Considere seriamente a possibilidade de pedir demissão e buscar outras oportunidades se não conseguir melhorar sua atividade e seu ambiente profissional. Encontre o trabalho ideal, empresa, aquele que você vai amar e se sentir bem. A vida é curta demais para permanecer em um emprego que o deixe deprimido e infeliz. Na real, na empresa que eu trabalhava, eu solicitei algumas mudanças e essas mudanças não foram autorizadas pela minha chefia na época. Não me senti valorizado. Quando você não se sente valorizado em qualquer lugar, você simplesmente se retira. E foi o meu caso. Na época eu pedi demissão. Foi uma escolha difícil, mas necessária.
Então é isso, valeu, se inscreva no canal aí, tamo junto. Diário de bordo de Miquéias Gomes. Agora eu vou continuar a leitura da lei seca. Iniciei a leitura do Código Penal, já fiz a leitura da parte geral, agora eu vou fazer a leitura da parte especial, que trata dos crimes Trata dos crimes em geral, né? Então valeu.